Hoje nós vamos para nossa quarta aula. Bom, eu já tô começando a apresentar nessa aula para vocês floral. Lá na primeira aula, eu geralmente já tenho floral, expliquei vocês como é que vocês molham floral. Gente, eu reforço, quando você coloca o floral na água, não pressiona. Se você pressionar o floral, ele vai molhar por fora, mas ele não vai molhar por dentro. Você tem que lembrar que floral, ele substitui uma vasilha de água onde a flor se hidrata, certo? Então tá. Nessa parte aí agora a gente vai meter a mão na massa com flor mesmo. Então, aí nós vamos trabalhar hoje com rosas amarelas e vamos trabalhar com áster. Você, no caso aí, por exemplo, tem determinadas rosas, gente, que elas são muito grandes. Os botões são grandes. Quando você vai trabalhar com a rosa um pouco maior, você trabalha com 80. Se a rosa estiver um pouco fechada, tudo, você pode trabalhar com 100. Eu quero só lembrar você que, a princípio, essas primeiras aulas, nós estamos trabalhando com arranjos de cerimônia, tá? É lógico que quando a gente for trabalhar com arranjos para mesa de bolo, com arranjo de mesa de convidado, é lógico que a quantidade é bem inferior, tá? Nós estamos trabalhando com cerimônia, tá? Então, a gente já usou aí 100 rosas, né? E no caso eu usei um pacote de aço, vocês vão usar 2. Folhagem eu usei pitosporo, tá certo? O pessoal fala, você só gosta de pitosporo, professora? O pior que é, gente. O pior que é. Mas isso vai de decorador para decorador. Eu conheço decorador que só gosta de murta. Eu conheço decorador que só gosta de avencão. Então, eu conheço decorador que só gosta de eucalipto. Mas eucalipto é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Não vamos ver agora, não. É uma folhagem diferente. Então, nós vamos colocar as rosas. Primeira coisa, eu vou dar altura no meu arranjo. Geralmente, eu dou uma altura, gente, de 30 centímetros. Depois que eu finco a rosa no floral. Desce o capinho da rosa, ele deve descer mais ou menos uns 3 centímetros lá dentro do floral, tá bom? A rosa, geralmente, ela tem 35 centímetros, eu corto o pezinho dela, porque decorador, gente, trabalha com rosa curta. A rosa curta, ela é um pouco mais barata. Ela tem a mesma qualidade da rosa longa, tá? Só, se alguém chegar pra você e falar assim, que rosa longa é qualidade melhor. Não, não é não. Tem rosa curta, que o decorador usa, que ela tem uma qualidade muito boa, tá certo? Cortou ali o pezinho, você colocou, então, você deu 30 centímetros. Aí, você vai dando aquele formato leque. Você dá aquele formato leque nas duas direções, direita e esquerda, dá o leque frente e atrás, tá certo? Aí, você começa a preencher. Você preencheu, você distribuiu, lembra de dar proporcionalidade ao seu arranjo, tá? Uma distribuição correta, uma distribuição justa, para que todas as 5 partes do floral consigam pegar aquela quantidade de flor que você tem disponível ali, tá? Então, não coloca uma rosa juntinha da outra, não. Observa como eu estou fazendo, observa, gente, porque muitas vezes aluno veio fazer prova comigo e foi reprovado por causa disso. Uma rosa junto da outra. Não é não. Se observar direitinho como eu estou ensinando, você não vai errar, tá certo? Quando você terminou de colocar as rosas ali na posição, você vai pôr a folhagem. Depois que você terminou de colocar a folhagem, você vai colocar o áster. No caso, a folhagem fica entre as rosas, que a gente chama de tampando os buracos do arranjo. E o áster, ele é o acabamento do arranjo, tá certo? Então, observem direitinho e lembre, o arranjo, ele tem que ser coberto por baixo com folhagem. É como se uma pessoa chegasse lá e falasse, vou olhar seu arranjo por debaixo. Ela virasse a cabeça, fosse lá embaixo e ela vai ver o floral. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque esteticamente isso influencia muito. Acabamento do arranjo influencia muito, tá bom? Observem essa aula direitinho. Rosas amarelas com áster, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa quarta aula.
eu quero apresentar para vocês floral. Floral é isso aqui. Essa caixa aqui geralmente vem com 24 unidades. Você geralmente usa, dependendo do que você for fazer, uma caixa dessa. Eu vou mostrar para você aqui, ele é super levinho, tá vendo? Esse é um que já foi molhado. Olha, tá vendo? Então, eu vou mergulhar um floral para vocês verem como é que ele faz na água, tá? O que que você faz? Você mergulha ele, geralmente, mergulha não. Você coloca ele numa bacia de água e deixa ele sozinho. Você tem que deixar ele mergulhar, porque a água vai subindo de baixo para cima. Se você apertar ele, o que que vai acontecer? Ele vai molhar por fora, mas por dentro dele ele não molha, tá? Então, deixa ele sozinho, olha. Se você for olhar, ó, olha, ele já está infiltrando água, tá bom? Ele não demora para infiltrar, para absorver a água. Questão de 1 minuto, no máximo. Aí ele vai chupando água. Quando você for molhar floral, por exemplo, se você usar uma bacia desse tamanho, aqui, por exemplo, cabem 4 florais para molhar legal. Não coloca aquele monte de floral não, tá? Coloca uma quantidade suficiente para ele ir chupando a água dele normalmente. Olha, você pode olhar que ele já está subindo a água, olha, tá vendo? Olha lá, onde ele já está lá, olha. Tá vendo? Isso é importante mostrar para vocês, porque para não correr o risco de ninguém tentar forçar ele a molhar mais rápido, ele não molha. Você tem que deixar ele molhar naturalmente. Lembrando que a flor se alimenta da água que ele tem. Então, geralmente quando a gente fala, faz o arranjo dentro de um prato, ou, por exemplo, se você for fazer o arranjo um dia antes, você faz, mas no outro dia, antes de você levar para a montagem, mergulha só o floral dentro da água para que ele absorva. Ele está com pouca água, aí se ele tiver com pouca água, você pode fazer isso aqui, ó, devagarzinho, olha lá, ó. Devagarzinho, que ele está com um pouquinho de água aqui, mas não tem problema nenhum não. Se você fizer isso, ele vai absorvendo a água. Então, a gente agora vai virar ele de novo. Coloca mais para lá e certo do cantinho de lá. Deixa que ele vai absorver água. Procurem não fazer isso, tá? Procurem deixar a bacia bem mais cheia de água, é porque aqui eu não tive esse cuidado. Mais um pouquinho. Ó, cheio de água, tá vendo? Então, você deixa ele aqui. Vamos partir para os arranjos. Olha, só quero mostrar uma coisa para vocês, tá vendo? Ó, aqui tem 2 florais. Eu peguei um fitilho mais resistente, amarrei, vendo? Por que eu coloco 2? Porque 2, a flor tem mais opção de hidratação. Visto que nós vamos colocar aqui 80 a 100 rosas. A rosa, quando você compra, ela vem assim, tá vendo? Esse pacote tem 20 rosas. Então, como é que você faz? Você pega a rosa, geralmente as rosas têm muito pouco espinho, geralmente não tem. Você vai tirar as primeiras pétalas, que são queimadas. Pronto. Olha que diferença, tá? Me ajuda aqui, Antônio. Então, como é que você faz um arranjo? Primeiro, você começa pelo meio, depois você vem pela ponta. Vendo? Presta atenção. Isso, olha, você tá vendo que você
Você começou pelo meio, pelas duas pontas, pela ponta de cá. Pela ponta de cá. Tá vendo? Aí você vai nas pontas de baixo. É como se você fosse fazer um leque. É como, por exemplo, você vai dando altura na flor, você tá vendo? Aí você vai... Você tem que ir colocando espaçoso as rosas. Você não vai colocando muito uma em cima da outra, não, para você dar uma dimensão no tamanho de arranjo que você vai ter. Um arranjo de rosa você pode ir com entre 80 até 100 flores, né? 100 rosas, né? Você tem que ver aí o que é bom para você, porque o que varia também muito é o tamanho da rosa. Ok, nós fizemos aqui com 20 rosas, tá vendo como é que vai ficando? Agora vamos partir para mais 20. Tá vendo como é que você vai fazendo? Você vai rodando, fazendo o arranjo, você vai rodando. Vendo? Você vai rodando ele. Às vezes, quando a gente fala de quantidade, o pessoal fala, 40 rosas num arranjo tá bom. Então, dá pra gente observar que não tá bom. Então, ou seja, vamos para 60 rosas. Olha, estamos indo pro terceiro pacote de rosa. Vamos lá, 60 rosas. Lembrando a vocês, ó, qualidade da flor. Pode ver que o cabozinho dela não é tão fino, tá vendo? Ó, é um cabo flexível.
a folhinha dela tá verde, o talo dela tá verdinho, ou seja, é uma flor nova, tá? Quando vocês forem procurar comprar a flor, procurem comprar em distribuidora, tá? Não comprem em floricultura, tá? Então a distribuidora é bem melhor para você comprar rosa. Rosa não, qualquer flor, mesmo porque para você negociar valor fica bem melhor, porque você está comprando uma quantidade razoável, né? Você vai fazer uma decoração, você está comprando uma quantidade razoável. Bom, aqui a gente está com 60 rosas. Ainda não tá legal, não. Vamos então para o quarto pacote. Vamos para 80. Nós vamos fazer esse arranjo com 100 rosas, tá? 100 rosas, gente, é o arranjo perfeito. É uma quantidade super, super bacana. Ok, tá vendo? Vamos para mais 20 rosas. Vamos completar e chegar a 100 rosas. Você sempre que for fazendo, ou você vai circulando em volta do arranjo, ou você vai virando o arranjo. É bom você sempre ter uma base legal, um pouco mais alta, assim, perto dos seus olhos, assim,
Você sempre vai ter uma visão melhor assim se você tiver mais alta. Eu não dou sugestão de você fazer um arranjo em cima da própria coluna, não. Não fica legal não, porque aí não vai ficar tão alto, a sua visão não vai ficar tão boa. A última rosa. Bom, você tem duas opções de trabalhar num arranjo desse. Você pode trabalhar com folhagem verde ou você pode trabalhar com aster. Aqui, nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com aster. Ele vem aqui, eu não sei em que local do Brasil você vai estar, se tem outro nome aí, porque tem um estado que isso aqui chama carioquinha. Então, vamos trabalhar com aster. Qual é a função do aster? O aster, eu chamo ele de tapa-buraco. Então, tem que tomar cuidado, porque o aster, ele não pode ser mais alto que a flor, tá? Ele tem que ficar na mesma altura da flor. E ele dá um charme especial. Caso você falar, mas eu gostaria de usar outra coisa que não fosse aster, não veio, eu tinha pedido hoje, mas não veio, tem uma florzinha chamada tango ou solidago, que é super legal também. Ela dá um charme no arranjo, tá? É bem bacana. Ou você pode trabalhar com folhagem. Você pode trabalhar com uma folhagem chamada pitosporo. Você pode trabalhar com uma folhagem chamada murta, né? Existe uma outra folhagem chamada juncão. Quando você estiver pesquisando as suas flores, aí você vai ver isso. Tá vendo? Aí você vai cobrindo. Você tá vendo? Então, eu chamo ele de tapa-buraco. Mas eu vou querer pôr uma folhagemzinha aqui também, para eu te mostrar como o verde fica legal. E, por exemplo, num arranjo desse, se você for pôr aster, você vai gastar mais ou menos um pacote de aster, tá? Para ele ficar bem bacana. O solidago ou o tango, ele é legal porque ele é amarelinho também. Ele tem a mesma função do aster.
vendo? Eu tomo cuidado para ele não ficar mais alto. Aí eu vou olhando os buracos, tá vendo? A minha ideia é tampar os buracos. Então, voltando à ideia, se você quiser um arranjo todo amarelinho, você vai trabalhar com tango, que também é amarelinho, na rosa amarelinha. E aí, você colocaria branquinho mesmo ou você preferia amarelinho com amarelinho? Às vezes fazer o acabamento demora mais do que fazer o arranjo. Uma coisa importante, tá? Você precisa disso aqui sem folha, porque você precisa fincar isso aqui no floral, tá? Que ele precisa de água para se alimentar também. Eu queria falar para você, assim, muitas vezes fala, poxa vida, isso parece ser tão difícil. Não é. Quando eu aprendi a fazer sozinha. Né, assim, aprendendo, assim, às vezes, assim, a gente pensa, complicado, mas uma dica que eu dou a você, compra uma flor e treina em casa antes de você fazer a decoração, isso ajuda muito a te dar segurança na hora de fazer. Uma coisa que você pode fazer é colocar num baldinho, em cima do baldinho também, para rodar, para ir rodando fica bem melhor. Olha o que eu vou fazer, eu vou pôr ele em cima de uma coluna, para dar uma última olhada nele. Vamos colocar em cima de uma coluna. Você pode dar uma olhadinha, você pode dar mais uma caprichadinha aqui em cima, caso você queira, um pouquinho mais alto. Tá vendo? Olha, que legal. Aí você olha assim, quero colocar mais um pouquinho aqui. Não tem problema nenhum, não. Do jeito que foi feito aqui,
ele não precisa colocar folhagem não, tá? Ele tá ótimo. Ele tá bem cheio, muito bonito. Pronto.